Vamos entender que a política é o que eu chamo, no nosso método, gestão 365, de um evento externo, é uma fragilidade que as empresas estão sujeitas e algo que acontece de fora para dentro. Isso não é uma coisa que acontece dentro das empresas, vem de fora. Uma interferência política, uma taxa de juros, uma mudança num determinado mercado de atuação, um dólar, por aí vai. A fragilidade do evento externo é um evento que vem de fora, né, que atinge as empresas de uma maneira geral e causa problemas gerais, né, na lucratividade das empresas. Bom, o que é que você precisa fazer para blindar as empresas contra as políticas que mudam o tempo todo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, número um. Se você tem uma pequena e média empresa, aqui nesse podcast você vai conhecer um método para tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Você vai aprender sobre controle financeiro, vendas, marketing, gestão, planejamento, formação de equipes e tudo aquilo que você precisa para ter lucros e dinheiro em caixa. Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com mais tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui com o Tederaldo mais uma vez. E o tema de hoje é: a política do país mudou. O que fazer para manter sua empresa lucrativa? Bom, Tederaldo, é um tema bem atual que a gente vai falar aqui hoje, né? Um tema que causa discussões entre famílias, amigos, irmãos, colegas, que não é legal até, né? Até a gente conversou um pouco antes aqui sobre tudo tranquilo, tudo na paz. Infelizmente, a sociedade não entende assim, que é só apenas opiniões individuais, mas as pessoas não conseguem, algumas pessoas não conseguem se dar bem com isso, né? Vamos lá, a gente sabe, como eu falei aqui, que a política afeta a sociedade de modo geral. Mas eu queria saber, Tuderaldo, e acredito que nossos amigos ouvintes também, né? Queria saber se a política também atinge a lucratividade das empresas e se atinge em qual sentido elas atingem. Vamos lá, vai ser realmente um assunto muito bom de se conversar e, ao mesmo tempo, um assunto que a gente precisa ter cuidado, né? Eu já adianto aqui para os nossos empresários e empresárias, né, que estão nos ouvindo aqui hoje, que aqui a gente não discute de forma nenhuma preferências políticas, né? Assim como a gente não discute aqui qual é um partido que pode favorecer mais ou menos as empresas, né? E aí eu não estou dizendo que a gente não deve discutir sobre política, eu não estou dizendo para você, empresário e empresária, que você deve ser uma pessoa que não lê, não estuda sobre política, não é isso. É apenas que este aqui, podcast, aliás, o canal, né, tudo que a gente faz aqui, né, Matheus, não só o podcast, as lives, tudo, é um palco onde esse assunto não é discutido sob o ponto de vista de preferências políticas. Essa é a questão, né? Isso porque, poderíamos dizer duas grandes razões para que a gente não discuta as preferências políticas. Primeiro, porque isso vai gerar um debate sem fim, né? Você até deu bons exemplos no início. As famílias brigam entre si por questões dessa natureza. Amigos, eu vejo amigos que deixam de ser amigos por conta da política, né? Então, a gente não discute aqui para que a gente não perca tempo, vou usar essa palavra, discutindo ideologias políticas, preferências políticas. Não dizem que, assim como futebol, né? Daqui a pouco, se eu e você começar a falar sobre futebol, daqui a pouco a gente vai brigar, porque você vai dizer que o seu time é melhor que o meu e por aí vai. Então, é uma coisa também que não se discute e política é a mesma coisa, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que nós estamos aqui para discutir sobre o quê? Sobre tudo aquilo que vai fazer você, que está me ouvindo, ter uma empresa mais lucrativa. E a política, ela tem uma interferência na lucratividade da sua empresa. Foi a pergunta aí que Matheus fez no início. Então, por isso que, quer dizer, nós vamos discutir a política no contexto, né, no quanto ela afeta o seu desempenho como empresário para gerar lucros ou não. E aí, Matheus, já respondendo a sua primeira pergunta, sim, a política ela tem, né, uma relação direta, né, com a lucratividade das empresas, né, direta, seja para o bem ou seja para o mal, seja para aumentar a lucratividade ou seja para piorar a lucratividade. Vamos pensar aqui que, por exemplo, quando o governo cria um imposto novo, inesperado, não é? Por exemplo, a tal da CPMF foi criada há alguns anos atrás, há vários anos atrás, se discute até voltar o tempo todo, né? Mas usando ela só como exemplo, o governo, se ele cria um imposto novo e você não previu isso, quando você precificou o seu produto, quando você fez o seu planejamento financeiro, isso vai afetar, né, as suas margens, vai afetar o seu lucro e vai afetar negativamente. Não, porque você não previu e o governo criou um imposto de surpresa, vamos chamar assim, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo pode afetar
positivamente as empresas quando cria uma linha de crédito, né, subsidiada para ajudar ali as empresas a crescerem, a taxa de juros menores. Nesse momento, a política está também influenciando as empresas, a lucratividade, como você perguntou, mas nesse caso está influenciando positivamente. Então, tem os dois lados da moeda, né? Mas é importante nós entendermos que, de fato, a política está tem uma influência ali direta na lucratividade das empresas. Não só das pequenas, viu, Matheus, mas das grandes também. É verdade, Federaldo. Mas o que eu queria saber agora também é se, mediante isso tudo que você falou, explicou pra gente, isso tudo independe de algum partido político ou tem algum partido político que traz mais para esse lado ou não, traz mais para o outro? Como é que funciona isso? Não, sem dúvida, alguns partidos políticos eles favorecem mais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eles favorecem mais as empresas do que outros. É muito claro ver isso, né? Partidos que, de fato, quando eles promovem medidas, eles estão com um olho maior no desenvolvimento das empresas, né? E aqui nós estamos falando de empresa privada, não, nós não estamos falando das empresas públicas, onde, claro, o governo ele precisa também fazer com que as empresas públicas, aquelas que vão continuar, não as que vão ser privatizadas, elas tenham incentivos para continuarem atendendo bem, né, a população, inclusive as empresas. Hoje se abre uma empresa muito mais rápido. O tempo de abertura da empresa hoje é relâmpago quando se comparado a alguns anos atrás, né? Se levava 3 meses, eu não sei se você sabe disso, né? Mas se levava 3 meses ou mais para abrir uma empresa. Hoje você leva, sei lá, uma semana, 10 dias, como em alguns países desenvolvidos. Então, sim, alguns países favorecem mais do que outros, né? Quando se fala em política. E alguns governos, eles têm um equívoco, sabe, quando olham para empresário, e você deve ouvir isso, de novo, não só aqui, viu? Mas fora do país também, quando considera que os empresários são gananciosos, só querem ganhar dinheiro, são exploradores. Né? Quantas vezes você já não ouviu isso de políticos, né, falando? Claro, não sei quais são as intenções que estão por trás disso, mas a gente ouve falar muito dessa questão de que o empresário é ganancioso. Mas nós não podemos nos esquecer que as pequenas e médias empresas, as pequenas e médias, elas empregam mais de 70% de toda a mão de obra do país. Ora, é muito, né? Não é pouco, não, é muito. Se você colocar as micro nessa contagem, vai passar de 90% da empregabilidade. Né? Então, nós não podemos ver o empresário como alguém ganancioso, não é com essa ótica, entendeu? Porque é um empresário que promove os empregos e promove o crescimento da economia, né? Se não tiver dinheiro, onde é que a gente vai chegar? É com o dinheiro, é com o lucro, vamos voltar para a pergunta central do lucro, é com o lucro que a empresa gera, né? Que vai fazer com que você consiga investir mais no seu negócio, que você consiga fazer a empresa crescer, que você empregue mais gente, você empresário, tem um impacto na sociedade muito mais positivo. Então, é dessa maneira, né, que nós gostaríamos, como empresários, né, Matheus, de sermos vistos, né, quando a gente fala dos partidos políticos. Bom, você comentou aqui acima, né, Federaldo, um pouco antes, que alguns partidos favorecem, né, mais as empresas do que o outro. Eu queria saber algumas dessas medidas que são favoráveis e desfavoráveis na lucratividade do caixa das empresas. Quais são essas medidas? Veja só, quando o governo ele incentiva um determinado setor, imaginar um setor aqui da economia, tem um setor que é muito claro, a gente vê isso, né? Quando o governo incentiva um setor, ele cria realmente ali algo que favorece aquele setor a se desenvolver. Ele favorece as empresas a terem mais lucro. Vamos lá, vamos pensar no setor agropecuário, né? Que é o coração do nosso país. Nós somos um país que exporta realmente, temos uma vocação, né? Até pela questão geográfica, pela questão de ser um país muito rico, né? Em termos de natureza, né? De solo e tudo mais. E então, a agropecuária é um país que, quando o governo incentiva, e ele está sempre incentivando a agropecuária, né? Isso favorece o crescimento dessa economia, assim como o setor de serviços também, né? O setor cresce cada vez mais quando você incentiva de alguma maneira, né? Também quando o governo cria medidas como criou na pandemia, criou medidas como, por exemplo, o tal do Pronamp, né? Uma linha de crédito para que as empresas conseguissem sobreviver numa situação
complicadíssima, como foi aquela, de caos mesmo, né? Ou quando ele criou a desoneração, né, da folha de pagamentos, que também ajudou muito ali o empresário. E são essas medidas realmente que fazem com que o governo olhe para determinados setores, ou olhe para o que está acontecendo na economia e, de fato, mantenha as empresas vivas, né? E mantenha as empresas crescendo. É por aí. Muito bom. Agora eu queria saber uma outra coisa aqui. A gente, como consumidor, né, a gente quer comprar algum produto, algum eletrônico, a gente sempre vai ficar vendo a variação do dólar, né? Ah, o dólar tá caro, não dá para comprar isso, o dólar tá barato, agora eu vou comprar, ou eu vou investir num câmbio para viajar. O que eu queria saber agora é se o dólar também afeta as empresas, a lucratividade das empresas. Sem dúvida, Matheus, o dólar é uma moeda central no mundo, né? Eu estou falando muito do mundo porque essa nossa discussão é uma discussão mundial, ela não envolve só o Brasil, né? Claro que a gente tem nós temos as nossas particularidades, né? As nossas instabilidades políticas, mas estamos cada vez mais estáveis quando se fala politicamente, né? Ainda bem. Então, o dólar, ele tem uma relação direta, porque nós compramos muita coisa em dólar, seja para revender, ou seja para produzir uma matéria-prima que eu tenho aqui para revender para alguém. Então, né, de fato, ele tem uma influência muito grande, né, o dólar, tanto para o bem quanto para o mal. Você pega, vamos imaginar alguém que tem uma distribuidora de bebidas, vende vinho, vende uísque, vende bebidas, né? E algumas bebidas, aliás, a maioria das bebidas, que nós consumimos aqui no nosso país, lembrando que eu sempre batemos nessa tecla, né, Matheus, que a gente não está aqui para ninguém incentivar ninguém a tomar bebida alcoólica, mas pegando isso como exemplo, você pega alguém que distribui bebida importada e aí o que aconteceu? Quando o dólar subiu, ficou muito difícil para essas empresas terem lucro, porque não dava para repassar o aumento do dólar. O dólar chegou a quase R$ 6. Então, o que as empresas tinham que fazer para continuar vendendo, né? O vinho, o uísque, a vodka, sei lá? Elas tiveram que apertar as margens. Se elas não conseguiam repassar o preço para o mercado. Diminuíram, apertaram mesmo as margens. E a gente tem alunos, né, que têm distribuidora de bebidas, e eu lembro muito bem desse momento em que eles tiveram que apertar as margens e das recomendações que nós demos para eles naquela ocasião. Vamos falar delas hoje aqui, né, para que eles mantivessem a lucratividade ou diminuíssem um pouco, né, num momento tão difícil como aquele. Então, esse é um exemplo claro, mas podemos falar em vários outros, né? Alguém que tem uma empresa de tecnologia, presta serviço de tecnologia, vende software. Ora, essa empresa ela precisa muito de máquina, né? De computador, de tablet, de smartphone, por aí vai. Isso tudo é importado, né? Ah, mas a Dell é fabricada no Brasil? É, mas grande parte da matéria-prima vem de fora. E por aí vai. Falei na Dell aqui, não é para vender a Dell, é porque é uma máquina muito conhecida, né? Dell, HP, Lenovo, qualquer marca dessa tem essa característica. Entende? Por outro lado, vamos pensar, eu sempre gosto de trazer, quando se fala em política, nós vamos fazer isso o tempo todo, viu, Matheus, nesse podcast, para você, empresário, não ficar só culpando a política, né, pelo seu desempenho como empresário. Vamos pensar agora que quando o dólar sobe, se você vende algum produto, se você exporta o seu produto, você pode ganhar muito dinheiro com isso também, né? Seja voltando ao exemplo da agropecuária, ou vamos pegar um caso mais claro, assim, mais palpável. Você pega, por exemplo, quem produz mel, né? Não sei se você sabe, ou quem está me ouvindo aqui sabe, mas o mel brasileiro ele está entre os melhores méis do mundo. Chama meles, né? Não é méis, é meles, é meles. É o plural do mel, é meles. Qualquer coisa você vê, viu, Matheus? Você olha no Google aí e me corrige, mas eu acho que é meles. Então, os melhores meles do mundo estão no Brasil, do mundo inteiro. Ou seja, quem exporta mel hoje em dia, quando o dólar subiu, ganhou muito mais dinheiro. Japão é um dos maiores compradores de mel do Brasil. Então, imagine que naquele momento o Brasil cresceu muito. Você está entendendo como o dólar também favorece quem vê a oportunidade e não vê só ameaça na política, né? Muito boa sua explicação, Pedralda. É interessante mesmo saber, né, que o dólar realmente move o mundo, né? E a gente fica à mercê, né, dessa moeda. E sobre o mel, acabei dando a pesquisada rápida aqui, as duas formas estão certas. Méis e meles. Muito legal, isso também não sabia, não. Muito bom. Deixa a gente continuar nosso assunto aqui, né? Nosso papo de hoje sobre a política, né?
como que ela pode afetar a lucratividade da empresa, eu queria convidar nossos amigos empresários aqui que estão nos ouvindo a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar também para outros amigos empresários, para que eles vejam que a política afeta sim, mas também mas não negativamente como a gente pensa. Bom, no final das contas, Geraldo, depois disso tudo que a gente já conversou até aqui, né, a política traz mais ameaças ou oportunidades para a lucratividade das empresas? Traz os dois, Matheus, traz os dois. Traz tanto oportunidades quanto ameaças. Vamos lá, vamos falar. Vamos imaginar que a política, por conta do desempenho dela, ela criou um ambiente de mais recessão, recessão econômica, né? Ela pode ter criado isso por mau desempenho mesmo, ou ela pode ter criado um ambiente, né, que nós chamamos de macroeconômico, quer dizer, um ambiente todo de mais oportunidades. Os dois casos existem, não estou dizendo que é só a política que faz isso. Tem uma série de contextos fora do nosso país que influenciam também, mas a política tem um peso grande aí, né? O desempenho político ele pode arrasar com o país ou ele pode realmente ajudar muito o país a se reerguer. Então, vamos imaginar os dois cenários, vamos pensar. O cenário de oportunidade, o que, que ele vai trazer de oportunidade? E aí eu sempre digo assim, cenário de oportunidade, claro que é o melhor que o cenário de recessão, né? Em todos os sentidos ele é melhor. Porém, o empresário precisa ficar de olho nos dois, não é de olho nos dois, ele precisa olhar as oportunidades que os dois momentos econômicos trazem para ele, né? Para o país e para ele. Então, vamos pensar num cenário de oportunidade. Cenário de oportunidade, o que é que acontece? Você vende muito mais, né? Porque as pessoas estão com maior poder aquisitivo, a economia está rodando a todo vapor, as empresas estão comprando. Se você não vende para a empresa, você vende para a pessoa física, ela está com mais dinheiro, está comprando de você. É um cenário ótimo esse para a lucratividade da empresa. É ou não é? É ótimo. Por outro lado, é exatamente num cenário como esse de muito crescimento que aparece muita concorrência, né? Porque, claro, se a economia está boa, mais empresas vão surgir. Se tem um determinado setor que está indo muito bem, mais concorrentes vão se instalar naquele setor. O que é que vai acontecer com isso? Você, quando briga com a concorrência, você vai precisar reduzir o seu preço. Não vai poder cobrar o preço que você quer, porque, né, tem uma concorrência ali do lado. Então, ela é boa por um lado, mas também ela faz com que a sua margem se reduza por conta da concorrência. Vou repetir o que eu falei, viu, Matheus? É melhor isso tudo que eu acabei de dizer do que do ambiente recessivo. Mas vamos pensar agora no ambiente recessivo. O que é que acontece? As pessoas estão sem dinheiro, a economia está travada, as empresas não compram, as pessoas não compram. Quer dizer, você tem um cenário mais difícil para quem é empresário. Legal. Se é difícil para todo mundo. E quem então tiver um desempenho melhor naquele momento, empresário, que enxergar melhores oportunidades, que conseguir se reinventar, sabe? Modernizar a empresa dele, acreditar que ele consegue fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai conseguir, né, vender num cenário onde é mais difícil as pessoas comprarem e onde tem menos concorrência. Ele pode ter margens mais elevadas, porque ele tem menos concorrência. Percebe que os dois cenários são, não vou falar favoráveis, porque o cenário recessivo ele não é favorável, mas ele é um cenário também com muita oportunidade. Eu gosto de trazer um exemplo de um aluno nosso, que eu, inclusive falei para ele isso ao vivo, isso que eu vou dizer agora para você, e para quem está nos ouvindo aqui, empresário ou empresária, eu falei para ele que é o seguinte, ele tem uma empresa de suporte a computadores, tá? Você compra um computador, você, empresa ou pessoa física, ele atende só a empresa. E aí o computador dá um pau, né, e você precisa de suporte para ir lá resolver o computador. Ou você precisa instalar antivírus, para que os computadores não se contaminem, tem um problema generalizado na rede. Então, ele trabalha exatamente com isso. E ele me fez essa pergunta sobre essa questão política. O que eu disse para ele? Eu usei o exemplo dele. Eu disse assim, vamos imaginar, Júnior, eu chamo ele de Júnior, né? O sobrenome dele é Júnior, eu chamo ele de Júnior. Júnior, vamos imaginar o seguinte, um cenário de crescimento, as empresas vão querer comprar vão querer comprar mais computadores, mais smartphones, mais tablets, ele mexe com tudo, não é só com computador, é equipamento eletrônico dessa natureza de uma forma geral. Então, nesse momento, as empresas vão comprar mais equipamentos, o que é que vai acontecer? Elas vão demandar mais seu serviço. É lógico, né? Sua empresa cresce mais nessa situação. Agora, vamos pensar um cenário contrário a esse. As empresas estão numa recessão, elas não conseguem comprar uma máquina nova,
porque não tem dinheiro para comprar, né? E o que vai acontecer? Elas vão precisar ficar com uma máquina mais velha durante muito tempo. O que vai acontecer, então? O seu serviço vai ser mais essencial ainda, porque uma máquina mais velha precisa ser reformatada, precisa estar limpinha para ter um desempenho, não pode, né, ter qualquer problema lá de software, mau uso de software, que a gente chama, né? E pior ainda, um vírus, né? Porque elas vão estar menos protegidas, na medida em que o empresário tem menos capacidade de investimento. Percebe como ele também tem muita oportunidade no cenário recessivo? Então, é isso que você é empresário, é isso que você precisa abrir, né? Abrir os olhos nessa hora e não ficar, eu não cresço porque o governo. Não, olha para você, olha para o desempenho da sua empresa. Federaldo, o Banco Central, ele é responsável por mexer na taxa Selic, né? E o governo, vira e mexe, ele quer interferir nessa taxa Selic, para cima ou para baixo, tirando, colocando mais ou menos de taxa Selic. Essa interferência, ela mexe na economia da empresa, traz a empresa para mais lucratividade, menos lucratividade, como é que isso funciona? Excelente pergunta, Matheus, porque eu vou generalizar essa sua pergunta sem especificamente falar da Selic, né? Mas podemos falar da Selic também, que é o seguinte: toda vez que o governo interfere na economia, normalmente ele cria mais problema do que ele cria facilidade para as empresas. Porque imagina que você tem sua empresa, você já tem seus problemas, você como empresário, você já tem sua vida para tocar, você faz o seu planejamento financeiro da sua empresa, seu planejamento de vendas, né? Seu planejamento de crescimento, ou até de redução, mas vamos falar de crescimento da empresa, e de repente o governo ele cria uma interferência na política. Você trouxe um exemplo muito bom, que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa que serve de referência para que um banco lhe empreste dinheiro. Quando um banco lhe empresta dinheiro, ele captou esse dinheiro a uma taxa Selic e ele vai colocar lá um spread, que chama spread, uma margem que o banco cobra, um banco comercial, não um banco central. Ele cobra, coloca uma taxa lá, uma taxa de risco também, que ele soma, e esse total vai fazer com que você obtenha um capital de giro, né, um, preço, um valor de taxa maior ou menor. A Selic ela tem um papel fundamental nisso. Né? Então, pegando esse exemplo, mas a gente pode falar de vários outros exemplos, quando o governo interfere na economia, normalmente ele cria mais problema do que solução, por duas razões. Duas razões. Primeiro, porque ele cria estabilidade. Então, você, empresário, você, pessoa física, Matheus, eu sei que você tem uma empresa também, eu, tanto da pessoa física e jurídica, o que é que nós queremos na nossa vida mais do que tudo? Nós queremos estabilidade. A gente não quer saber, não podemos dormir de um jeito e acordar de um jeito totalmente diferente. Né? Tá aí a Ucrânia. Vamos falar de uma coisa, quer dizer, não tem nada a ver, mas que tem a ver, porque né, é uma interferência política ali, uma guerra né, no país. Você dorme e acorda com a guerra. Né? Então você dorme e acorda com o governo criando uma regra completamente nova para um determinado setor, regulando mercados de uma forma do dia para a noite. Isso causa muito mais problema do que solução. Por mais bem intencionado, eu vou colocar entre aspas, tá? Porque bem intencionado, eu não sei se no hora ao começo o governo está, mas por mais bem intencionado que ele esteja, ele vai criar mais problema do que solução. Você pega o mercado americano, existem leis lá, leis empresariais, que existem há mais de 150 anos. É a mesma lei que existe quando uma empresa foi criada. Essa lei existe até hoje. Isso é, né? Essa lei é boa ou ruim? Não sei se ela é boa ou ruim, provavelmente ela é boa, mas ela é uma lei estável. Quando você abre essa empresa, a sua empresa, você sabe que aquela lei existe, você vai abrir se você quiser. Né? Aquela lei ou aquelas leis existem. Agora, quando você abre uma empresa, sabendo que existem regras no mercado, e amanhã, depois de você ter aberto a empresa, surgiu uma lei completamente diferente, né? Aí a coisa complica na sua vida. Então, é uma pergunta espetacular essa, porque é melhor que o governo fique quieto. Eu sempre digo assim: me deixe quieto, me deixe trabalhar, estabeleça as regras, eu vou entender com essas regras e me deixe trabalhar, que é melhor. Isso acontece também, sabe por quê, Matheus? Saindo um pouco aqui, investidores, China, Japão, Estados Unidos, Europa, às vezes quer investir no Brasil, quer trazer dinheiro para o Brasil, mas o governo do país não sabe o que, é que vai acontecer amanhã. Será que se ele investir numa empresa aqui,
Amanhã não vai haver algum confisco, não vai aumentar o imposto, não vai dizer, ah, não, agora vai taxar. Vou taxar agora quem estiver trazendo dinheiro de fora. Está entendendo qual é o problema da interferência política? Nós precisamos de estabilidade. Agora eu queria saber o seguinte, essa questão do governo mexer para cima e para baixo com as taxas, taxar isso, taxar aquilo, essa inconstância é só no Brasil ou também é mundo afora? Como é que funciona a política no mundo afora? Só um parênteses aqui para entrar dentro do contexto aqui da nossa conversa. Então, quanto mais desenvolvido o país é, quanto mais estável, Alemanha, França, Europa, Inglaterra, né? Itália, os países mais desenvolvidos de maneira geral, fora os países ali escandinavos, né, que são mais desenvolvidos ainda, o mercado americano, Estados Unidos, né? Esses países, o Japão, que tem lá, né, que as leis empresariais japonesas são herdadas dos Estados Unidos, né? Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos se instalou ali no Japão, se instalou por razões militares, né? E ali ele viu uma oportunidade, tanto o japonês quanto o americano, de criar um comércio ali, né? E criar não só um comércio, uma economia japonesa assim, só crescia, né? O Japão, até pouco tempo atrás, era o segundo PIB do mundo. Dá para acreditar? Um país desse tamanhozinho. Agora é a China, né? Mas era o Japão durante muitos e muitos anos. É um negócio inacreditável, maior do que a Inglaterra era o PIB do Japão. Veja, dá para acreditar um negócio desse? Do que a Alemanha, do que vários outros países. Bom, então, mas eu não sei onde é que ele está agora é outra consulta que você pode fazer aí. Qual é os 10 maiores PIBs do mundo, né? O Japão está bem classificado aí. Bom, então, os países mais desenvolvidos têm muito menos interferência política, muito menos interferência política do que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Pega a América Latina, o Chile, né, é um país que tem menos interferência política, é um dos mais desenvolvidos. Aí você pega outros países, como o próprio Brasil, né, que está melhorando, viu, Matheus? O Brasil, quando se fala de interferência política, está melhorando a cada dia, cada dia. Não dá para comparar que você é muito jovem, né? Mas para quem já viveu o que eu vivi na economia, isso aqui era uma. Não tem nem palavra para descrever. Agora não, agora a gente está vivendo uma economia mais estável, mais globalizada, né? Muito bom, Federaldo, saber um pouco mais sobre essa visão política financeira também, não só política no geral, mas financeira das empresas no mundo, né? Um pouquinho saber sobre isso. E mais uma consulta que eu fiz aqui, o Japão está em terceiro lugar, né? No PIB. Agora eu queria saber o que fazer, né? O que que eu faço, o que que nosso amigo ouvinte, que empresário faz para eu blindar a minha empresa, para ele blindar a empresa dele, para você, o Federaldo, blindar a sua empresa das interferências políticas. Legal, Matheus, mas eu estou curioso ainda. Fala para mim, se você tiver com a relação aberta aí, quem é o quarto, quem é o quinto e o sexto, só para eu saber. Vamos lá, a gente tem que tocar a relação aberta aqui, Adriano. Estados Unidos em primeiro, China em segundo, logo depois o Japão, a Alemanha em quarto, Reino Unido em quinto e em sexto a França. A Índia em sétimo e depois da Índia em oitavo a Itália. Inacreditável, inacreditável. Japão, dá para acreditar. Agora vamos conversar aqui, né? Dá para acreditar. O Japão é minúsculo. Pega a China. É uma ilha, né? É uma ilha, pois é, e aí essa potência, terceiro PIB do mundo, é inacreditável. E aí é a sua pergunta, né? É a sua pergunta. Também não é documento, né? É a sua pergunta. A China é um país de influência lá, né? Você sabe, uma influência direta, né, na economia. Quem determina as regras é o governo, não é o empresariado. O Japão é o contrário disso. Você nem vê o governo falando em interferências políticas no Japão, né? É como os americanos. Tem, nos Estados Unidos existem empresas que têm um PIB muito maior do que um país inteiro, né? Eu queria saber como que eu faço para blindar, né, a minha empresa, o nosso amigo ouvinte que também blindar a empresa dele, até mesmo você que tem a sua empresa, né, tem sua empresa de educação, como você faz para blindar a sua empresa de interferências políticas? Legal, vamos lá. Vamos entender primeiro que uma interferência política, vamos entender que a política é o que eu chamo, no nosso método, Gestão 365, de um evento externo. Na verdade, chama-se fragilidade do evento externo. É uma fragilidade que as empresas estão sujeitas de algo que acontece de fora para dentro. Isso não é uma coisa que acontece dentro das empresas, vem de fora. De novo, uma interferência política, uma taxa de juros, uma mudança num determinado mercado de atuação, o dólar que você perguntou, e por aí vai.
taxação que se faz em máquinas, que é uma coisa absurda, né? Eu estava olhando, Matheus, fui nas lojas da Apple, né, um dia desse, para ver um Mac, né, Mac. E eu tenho um Mac Pro lá, que eu acho que é o top de linha deles, que no Brasil custa R$ 30 mil. R$ 30 mil. Lá fora, eu acho que com imposto, essa máquina, eu não cheguei a ver. Mas deve estar custando, eu vou chutar aqui, tá? Não vai custar mais de US$ 1.500. Então, faz a conta aí, né? Puxa vida, é um negócio de maluco quando você compara R$ 30 mil. O que é isso? É taxa, é imposto. Então, como é que você taxa um bem que é vital para o desenvolvimento da economia do país, que é a inovação tecnológica? É um negócio que não cabe na cabeça de ninguém. Mas vamos voltar. E eu não estou falando só do governo atual, né? Isso é um governo, isso vem aí de décadas, né? Mas vamos voltar aqui para a sua pergunta. Então, a fragilidade do evento externo é um evento que vem de fora, né? Que atinge as empresas de uma maneira geral e causa problemas. Podemos falar de outros eventos externos, uma guerra, né? Estávamos falando aqui da guerra da Ucrânia, uma guerra também é algo que vem de fora e afeta o desempenho das empresas. Os vírus, a Covid, né? Veio de fora também, não foi? Um vírus que se instalou na sociedade e que causou problemas gerais, né, na lucratividade das empresas. Então, tudo isso é a fragilidade do evento externo. Clima, né? As enchentes que estão acontecendo aí no mundo todo. Você tem visto, né? Cada vez mais cidades sendo inundadas. Foi agora no Maranhão também, vários locais do mundo, cidades desaparecendo literalmente, né, Matheus? Da face da terra, por conta das enchentes, e tudo isso afeta a economia, e tudo isso é a fragilidade do evento externo. Bom, o que é que você precisa fazer para lidar com as interferências políticas, para blindar? Sua pergunta foi como blindar, né, as empresas contra as políticas que mudam o tempo todo. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira, número um, e todos os exemplos que eu dei servem também, né, para isso que eu vou falar, é você cuidar muito bem do caixa da sua empresa. É você não deixar o caixa da sua empresa fragilizado. O que é deixar o caixa fragilizado? É deixar ele negativo, é deixar ele com muito pouco dinheiro também, mesmo que ele não esteja negativo. Quando você está nessa situação financeiramente falando, você está frágil. E qualquer coisa que acontecer de fora, né, que não está sob seu controle, vai fazer com que você passe maus momentos, maus pedaços, que a gente chama. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que fazer eu estou falando, veja que agora nós estamos falando de quê, Matheus? Nós estamos falando de medidas internas. Esquece o mundo exterior, tá? Esquece o que eu acabei de dizer, vamos olhar para dentro da empresa, eu preciso proteger meu caixa, não é só por conta de interferências externas, é porque eu preciso proteger de qualquer maneira, né? Porque a empresa não cresce se ela não tiver um caixa saudável e com bastante dinheiro. O que a gente promete aqui no método, Matheus? A gente promete tornar a empresa lucrativa e ter dinheiro em caixa para quê? Para viver com tranquilidade. Você abriu o podcast falando isso, então é dinheiro ali abundante no caixa da empresa. Então, percebe que essa é a primeira medida. A segunda medida, emendando com essa, é você vender de forma ativa. O que é vender de forma ativa? É quando eu vou buscar o cliente, que eu chamo o cliente ideal, para trazer para dentro da minha empresa. Eu não fico assim, ó, de braço cruzado, esperando que o cliente bata na minha porta, por indicação, porque ele ouviu falar sobre mim. Não. Eu vou buscar o cliente para trazer da minha empresa. O que é que isso tem a ver com interferência política? O que é que isso tem a ver com fragilidade do ambiente externo? Porque toda vez que há uma recessão, toda vez que tem uma influência política externa, e isso causa na economia um problema maior de recessão econômica, os clientes que batiam na minha porta, eles podem deixar de bater, porque eles estão com dificuldade também. E como eu não desenvolvi a habilidade de trazer cliente novo, eu não tenho essa. Eu não vou buscar os meus clientes de maneira ativa, sabe o que é que vai acontecer? Ninguém vai bater na minha porta, eu não sei trazer cliente, eu vou terminar quebrando. Quando eu tenho isso internalizado na minha empresa, essa habilidade de vender de maneira ativa, de trazer cliente, tanto eu vou trazer os clientes que são mais lucrativos, que vai melhorar o meu caixa, como também eu, nessa hora, o que é que vai acontecer? Entrou em recessão, as pessoas não estão batendo na minha porta, eu vou buscar os clientes, porque eu já sei fazer isso. Então, essa é outra medida fundamental, né, para você blindar
sua empresa contra medidas econômicas. Bom, depois de uma explicação dessa, né? Não tem como o empresário que está nos ouvindo aqui não conseguir blindar a empresa dele contra esses processos, essas questões políticas, né? Agora, teria mais alguma outra dica? Você acredita que investir nos funcionários ali, na gestão dos funcionários também ajuda a blindar politicamente a sua empresa? Sem dúvida, boa, boa colocação sua também. Aí eu poderia relacionar isso que você acabou de dizer, os funcionários, né, com os processos da empresa. Tem uma dupla que o empresário precisa cuidar o tempo todo, novamente, independente de evento externo. Mas a pergunta é essa, né? Quando você tem uma empresa, onde você tem pessoas, funcionários, que são muito bem treinados, são bem selecionados, eles estão adequados à sua cultura, você avalia eles periodicamente, você motiva. Você tem um time que é muito mais produtivo do que se você tivesse um time que é o contrário disso que eu acabei de dizer. Ou seja, você vai ser capaz de fazer muito mais com menos. Com menos pessoas, você vai ser mais produtivo do que com mais pessoas. Porque aquelas pessoas em número menor, elas são mais produtivas, né? E aí liga com o processo. Quer dizer, junto com pessoas produtivas, eu vou dar para elas processos. Quer dizer, um conjunto de atividades, um processo, um conjunto de atividades que elas vão desenvolver, e esses processos que eu vou entregar para elas são processos que estão documentados, que estão otimizados, que não tem erro, que foram testados e mostram que são eficazes. Entende? Então, são pessoas boas executando processos bons. É um, alguém que dirige bem um carro da Fórmula 1, né? Pilotando um carro bom. Um bom piloto, né? Pilotando um carro bom, do que você entregar um carro bom para um piloto ruim, ou um carro ruim para um piloto bom. Percebe? Nos dois casos, isso vai dar problema. Então, processos e pessoas, como você colocou, vai tornar a empresa mais competitiva, mais produtiva. E tudo que eu preciso quando eu tenho interferência política é tornar a minha empresa muito competitiva para ela, né, conseguir ganhar dinheiro, ter lucro no mercado. Excelente, muito legal. Agora é o seguinte, você acredita que o empresário ele pode ignorar a política, ele deve ignorar a política ou não? Uma vez que a política tem as interferências dela, eles têm que, de fato, se contentar com a política ou não? Pode ignorar, deixar para lá, não se envolver nas regras criadas ou não? Tem que estar dentro certinho do circo político ali. Essa é uma boa pergunta também, né, para deixar claro isso, que a gente não está, de forma nenhuma, dizendo que o empresário precisa ser alienado quando se fala politicamente, de maneira nenhuma. O empresário precisa, exatamente porque ele não tem controle sobre o que está acontecendo na economia e na política, porque nós não temos controle. Temos alguma influência? Sim, temos alguma influência, mas não temos controle das mudanças políticas. É exatamente por isso que você precisa monitorar o que está acontecendo o tempo todo. Né? Ler jornal, ler revista, ver lá um jornal na televisão. Eu gosto mais de ler as notícias do que de ver na televisão. Mas aí é de cada um, que eu acho que os jornais, eles condensam melhor a notícia do que a televisão. Aliás, né, se você lê ali uma página de jornal, muito mais rápido do que você passa 2 horas, 1 hora na frente da televisão vendo um monte de besteira. Você sabe como é, né? Você pega o jornal, pega uma notícia ali, ele cria lá uma novela, uma história enorme, você perde muito tempo. Mas isso é outra coisa. Então, o empresário ele precisa estar o tempo completamente monitorado, né? Monitorando, observando o que está acontecendo no campo político, para ele se precaver, para ele, né, decidir, para isso ajudar ele a tomar decisões no futuro. O que nós não podemos fazer é ser vítimas, sabe? Quantas vezes você já não deve ter ouvido falar o empresário dizer, mas nesse país eu não consigo ganhar dinheiro por conta das leis trabalhistas, por conta da taxa de juros, porque. E por aí vai. Um monte de desculpa, é desculpa que o empresário usa, né? Para ele não olhar a própria ineficiência que ele tem na empresa dele, e por isso que ele não tem lucro. É muito mais por isso, muito mais, do que por interferências políticas e todo o resto. E eu não estou dizendo que falamos sobre isso já bastante, né, Matheus? Que as interferências políticas não têm peso. Claro que elas têm, mas não fique culpando, né, o que está acontecendo lá fora pela sua ineficiência interna. Melhore os seus processos. Quer dizer, essa história de monitorar a política, né? Se eu sei que vai chover,
porque eu monitoro o clima, né? Aqui em São Paulo é muito instável. No Rio eu não sei como é que é, depois você conta, é Cabo Frio, né, que você está morando, você conta se é tão instável. Aqui é completamente instável, o sul do país é mais instável. Você sai, de manhã está um sol, daqui a pouco fecha, fica noite em São Paulo, fica de noite, assim, parece que é noite. E é de tarde porque cai um temporal. Né? Então, se eu monitoro o clima, o que eu faço? Quando eu saio, eu levo um guarda-chuva, boto uma bota mais robusta, né, para andar na chuva e por aí vai. É a mesma coisa que a gente fala na política. Bom, aqui no Rio, né, na verdade lá no Rio Capital, morei 24 anos, o tempo ele era um tempo tranquilo, seguindo a previsão do tempo, né? Não é igual São Paulo, que eu sei que é complicado. Curitiba faz as 4 estações num dia só, mas no Rio sempre foi tranquilo, assim, dava para prever, entendeu? Aqui em Cabo Frio também é assim. Mas seguindo o nosso papo aqui, Ederaldo, a gente já está encerrando o nosso podcast, infelizmente. Tem sido um papo muito bom, muito interessante. Acredito, tenho certeza que nosso amigo ouvinte empresário aqui tem aberto a mente dele, tem virado a chave na mente dele sobre as questões políticas, né? A gente não está colocando aqui, como você falou, nenhum partido nem esquerda, nem direita, nem centro. Enfim, é a questão política no geral, global, mundial, que interfere dentro das empresas, né? E mediante a isso, né, você tem alguma orientação para passar para o nosso amigo ouvinte aqui, ao final, empresário, antes de a gente encerrar esse podcast de hoje? Eu acho que a orientação maior que eu posso dar, eu já falei aqui um pouco, que é você olhar para dentro de si, olhar para dentro, primeiro olhar para você, né? Sua empresa não vai além da sua capacidade. A minha empresa não está conseguindo ter lucro, então provavelmente é porque você que está sentado na sua cadeira, assim como eu e Matheus estamos sentados na cadeira dele, você que está sentado aí, você não sabe como tornar a sua empresa lucrativa. A culpa não é sua, porque você não aprendeu isso ao longo da sua vida, ficou preso no operacional, né? Você ficou envolvido em outras atividades e não desenvolveu a habilidade de gestão e de administração capaz de tornar a sua empresa lucrativa. E é por isso que você está aí. Então, não fique culpando os outros. Né? Então, olhe primeiro para você, pessoa física, empresário, depois olhe para a sua empresa, para o que é que tem de errado na sua empresa que né, que está causando aí a baixa lucratividade do seu negócio, e depois é que você olha para o que está acontecendo no mundo externo. Para mim, isso é a melhor orientação que eu posso dar, Matheus. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Então, por aqui, depois desse bate-papo de hoje, não tem o que mais complementar, né? Todas as vezes que a gente bate um papo aqui, é uma conversa que a gente troca aqui, gravando esse podcast para os nossos ouvintes aqui, né? É sempre uma virada de chave para mim, mais conhecimento para mim e acredito que também para eles, né? E diante disso, eu quero convidar você que está nos ouvindo a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui, deixe sugestões de temas também para a gente, tá bom? E a gente te espera no próximo podcast. Valeu, tchau, tchau, até mais.